Pessoal, na aula de hoje nós trabalharemos o seguinte tema: problemas socioeconômicos, espaciais e urbanos nas cidades latino-americanas. Bom, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a questão da desigualdade social e econômica existente na América Latina. O Brasil é um país que está enquadrado, né, dentro da América Latina. Então é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho agora quais são essas problemáticas, né, envolvendo a questão urbana, né, em alguns lugares aí da América Latina. Vou falar de maneira geral, a gente já viu alguns aspectos, a gente viu até como que a pandemia, né, ela aumentou as desigualdades sociais. Bom, primeiramente, vamos analisar a questão da localização da América, né, em relação ao mapa mundi aqui. Vou arrumar uma canetinha aqui. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia da localização, né, do continente americano, né, que está praticamente toda essa parte que compõe o continente americano. E existe uma forma de regionalizar. Assim como a gente regionaliza, né, o nosso planeta, né, esse mapa mundi aqui, em vários continentes, a gente tem aí desde a Ásia, a África, a Europa, a Oceania, a Antártida e a América. A América ela pode ser regionalizada de praticamente de duas formas. Vou estar analisando isso aqui agora. Deixa eu só fechar essa canetinha aqui. Bom, ó, divisões regionais da América. Há várias formas da gente estar classificando, mas a gente vai destacar aí dois pontos, que é a localização geográfica e uma divisão, né, da América, levando em consideração critérios geográficos, e uma divisão levando em consideração aspectos socioeconômicos. Na primeira divisão, que a gente fala que é uma divisão geográfica ou divisão física, a gente leva em consideração a localização da América, né? E cada parte do continente americano está localizada em alguma posição do globo terrestre. Então, assim, essa área de azul que nós temos aqui, como ela está mais ao norte, né? Ela é chamada de América do Norte. E mais abaixo aqui, essa parte da América, como ela está localizada mais na posição sul do planeta, a maioria na parte sul do planeta, a gente chama ela de América do Sul. E esse pequeno trecho aqui, ó, correspondendo a esse pequeno trecho de terra ligando a América do Norte e a América do Sul, a gente chama de América Central. Vou passar aqui o slide aqui. Ó, já na divisão sociocultural, a gente pode dizer também divisão socioeconômica, ao invés de dividir em três, como a gente viu na classificação anterior, a gente costuma dividir a América em duas, tá? Aqui a gente não leva em consideração a localização para fazer essa divisão. Primeiro vamos ver aqui quais são essas duas. A primeira a gente chama, que é essa área de azul, que envolve apenas os Estados Unidos e o Canadá. Tanto os Estados Unidos como o Canadá, a gente chama de América Anglo-Saxônica. E do México até aqui embaixo, pegando toda a América do Sul, América Central e América do Sul, a gente tem aí a chamada América Latina. O nome, né, para a classificação de cada uma delas se refere basicamente ao fato de que essa área de amarelo aí foram colonizados em sua maioria por portugueses e espanhóis, né, que tem como língua, né, o idioma de origem latina, porque tanto o português quanto o espanhol eles são idiomas de língua de origem latina, que são derivação do latim, né, que é um idioma típico lá da Europa. Já essa área de azul escuro aí foram colonizados praticamente por ingleses. E a língua, né, oficial da Inglaterra são línguas derivadas dos povos saxões, por isso dá origem ao termo anglo-saxões, né? Há uma diferença, né, entre a língua inglesa e essas línguas de origem latina. Lembrando que as outras línguas de origem latina a gente inclui, além do português e do espanhol, o francês e também o italiano. Lembrando que nem toda essa América Latina ela foi, né, falam apenas predomina apenas o português
e espanhol. Tem outros países aqui que também, né, da América aqui, da América Latina, que eles acabam tendo como língua também outros idiomas, como o inglês também, o holandês, mas em sua maioria, né, é o português e o espanhol predominante. Outro fator também que ajuda a entender essa separação dessa América em duas é o fato da gente dividir ela praticamente entre a América desenvolvida e a América subdesenvolvida, ou seja, a gente leva em consideração os aspectos socioeconômicos. A gente tem esses países aqui da América Latina, né, essa área de amarelo, como países ainda em desenvolvimento, né, países que ainda estão fazendo muito ainda para se desenvolver. Já na área de azul aqui, a gente já tem países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos, que é o país, né, que é a grande potência mundial, né, e que vem se firmando, né, como grande potência desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu passar o slide aqui. Vamos lá. Como eu tinha falado no slide anterior, a América Anglo-Saxônica ela é formada pelo Canadá e os Estados Unidos, aqui algumas características específicas. Formada pelo Canadá e Estados Unidos, a língua principal é a inglesa e uma religião predominante é a religião protestante, né? E a religião evangélica, e que a gente chama hoje de religião evangélica, né? No passado era considerada apenas, usava esse termo, né? Protestante. Já a América Latina já envolve o México, a América Central e a América do Sul, né? O Brasil está no meio desse contexto. O Brasil pertence à América Latina e está localizado dentro da América do Sul, né? Dentro daquela localização de acordo com a divisão física. E principais idiomas são português e espanhóis. Aqui já a religião predominante é a católica. E as línguas mais faladas são o espanhol e o português. Não quer dizer, ou seja, porque tem alguns países que tem o idioma inglês ali, falam holandês ou francês, entre outros. Bom, uma curiosidade aqui, ó, a gente vê aí que tem esse gráfico, né, onde a gente tem essa área verde, deixa eu voltar para o seu slide sem querer. Essa área verde aqui, ó, levando em consideração que todo esse gráfico aqui compõe o planeta Terra, essa área verde seria o planeta Terra, 86%, e 14%, essa fatia aqui, é a quantidade, né, da área territorial da América dentro do planeta. Ou seja, isso aqui é a porcentagem da quantidade territorial da América, né, em relação à superfície do planeta. Ela compõe 14% do planeta, né, da superfície terrestre. E um dado aqui, então um pouquinho desatualizado, né, mas assim, em 2008 a população aí estava em torno de 569 milhões de habitantes aí na América. Provavelmente aí já aumentou muito, né? Lembrando que o planeta já passou dos 7 bilhões de habitantes, né? A maior parte dos habitantes do planeta se encontram no continente asiático. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, aqui a gente tem a localização de alguns dos principais países da América Latina. Toda essa área de verde que vocês estão vendo aí é o continente americano, mas referente à América Latina. A gente excluiu aquela parte cinza lá em cima lá, que é a América Anglo-Saxônica, né? Os Estados Unidos e o Canadá, que não é o tema da nossa aula de hoje, né? A gente está focando aqui na questão da América Latina. Aí a gente tem aí alguns países que se destacam, que, por exemplo, a gente tem o México, aqui em cima, bandeira do México. Essa aqui, deixa eu fechar a canetinha aqui, Cuba, Haiti, que é o país mais pobre da América Central, né? É o país mais pobre do mundo, né? Ele se encontra aqui na América Central. Teve um grande terremoto, né, há poucos anos lá, que devastou o país praticamente. Temos aqui a Venezuela, que também é um país que está sofrendo muita crise aqui, né? Ela está localizada bem aqui. O Brasil. Temos aqui a Bolívia. Vocês podem acompanhar aqui a localização. Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina. Esses aqui praticamente são os países que a gente costuma até escutar mais, mas esses aqui são apenas alguns. Lembrando que a gente tem em torno de 13 países aqui na América do Sul e em torno de 19 países aqui na América Central, incluindo até essas ilhas aqui. Ó. E o México, que pertence à América do Norte, né, mas aqui, né, nessa classificação socioeconômica ela entra dentro da América Latina.
Vamos lá. Aqui a gente tem alguns aspectos aqui a serem considerados, aqui é uma classificação, ó, de acordo com o idioma. A gente observa que o azul escuro aqui, ele é... Opa, cadê a canetinha aqui? O azul escuro, toda essa área de azul escuro, predomina no idioma espanhol. A gente pode observar que é uma grande maioria, a maior parte, né, do continente da América Latina tem esse enfoque, tem predominância do idioma da língua espanhola. Lembrando que dentro dos Estados Unidos também, ó, algumas áreas de azul claro aqui, esse azul ou verde água, a gente tem a predominância também existe, né, uma minoria significativa de espanhóis, né, vivendo nessas áreas aí dos Estados Unidos. Na área de vermelho, a gente vê lá, principalmente lá no Canadá, tem a predominância ali naquela área de vermelho, o idioma francês, lembrando que o Canadá tem 2 idiomas praticamente considerados oficiais, que é o inglês e o francês, e a gente tem ali, né, a área de vermelho, que é o francês, e tem uma minoria francesa, que é uma área de rosa aqui no Canadá. Canadá e Estados Unidos, que não é o foco dessa aula aqui, mas assim, é bom pra gente ver, né? Tanto é que essa parte cinza aqui está excluindo aqui esses 2 países. Outra coisa, e a questão da cor verde, né? Que é o idioma português, que é aqui totalmente voltado para o Brasil. Vamos ver aqui. Deixa eu passar essa canetinha aqui, gente. Uma coisa que tem se destacado aí, que a gente leva aqui, que já dá ênfase à desigualdade, a alguns problemas, né, que surgiram desde o processo de colonização aí da América, é que esse continente ele veio sendo explorado, né, pois os colonizadores eles fizeram um esquema de colonização de exploração, que eles retiravam praticamente todos os recursos que tinham e levavam para a Europa. E uma coisa que chama atenção é o fato, né, a questão da mineração, pois praticamente o ouro, todos os tipos de pedras preciosas que tinham aqui no continente americano foram levados por esses países para a Europa. E isso fez com que, infelizmente, enfraquecesse, né, depois esses países, né, perdendo um pouquinho da sua potência, né, de recursos, principalmente quando eles ficaram livres desses colonizadores, né. Isso foi um fator que já deu um impulso no processo nessa problemática da desigualdade e dos problemas que vão aparecer aí na América. Outra coisa, uma coisa que predomina muito é a questão da concentração fundiária, né? A terra, muitas vezes as terras na América aí, ela costuma ter uma disputa entre grandes proprietários de terra com praticamente dividindo espaço com pequenos produtores que não conseguem, né, disputar espaço na terra com aquelas pessoas, aqueles grandes empresários que têm maquinários, né, e tecnologias eficazes e que, de certa forma, acaba fazendo com que esses pequenos produtores eles não tenham uma grande sustentabilidade ou um grande progresso econômico e fazem com que eles, muitas vezes, passem dificuldades econômicas, né? Justamente porque não tem como eles competir com grandes empresas, né, que investem cada vez mais em maquinários. E muitas vezes essas pessoas, quando elas não conseguem, né, se sustentar ali na zona rural, elas vendem o terreno e vai para a cidade e aí começam os problemas urbanos nas cidades, né? Porque essas pessoas vão para lá sem curso, sem nada. Hoje nós vivemos uma sociedade onde que o capitalismo, né, o mundo globalizado requer especialização, pessoas que tenham cursos, que sejam treinados para trabalhar nas empresas. E essas pessoas do campo, muitas vezes elas não sabem nem ler, escrever, não têm estrutura para isso e devido à problemática do campo, elas acabam indo para as cidades. Aqui a gente tem um mapa mostrando um pouquinho sobre a organização espacial, né, conforme alguns critérios políticos e socioeconômicos, ou seja, levando em consideração a política, sociedade e economia. Aqui a gente tem a área de amarelo, que são países desenvolvidos. Nessa área de laranja, a gente tem países subdesenvolvidos que exportam matérias-primas e alguns produtos industrializados.
Nessa área de verde, a gente tem países subdesenvolvidos também, né? Porém que eles focam na venda e exportação de produtos agrícolas. E essa área de laranja, que praticamente nem aparece, né, que é um laranja mais escuro, são países socialistas, né, que vivem também dessa produção agrícola, com destaque para... deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui tá bem ruim essa imagem, mas aqui, ó, bem aqui tem esse laranja aqui, ele se refere a esse país que está aqui, que é um país chamado Cuba, que é um país socialista e que vive aí, né, dessa produção agrícola. Deixa eu passar aqui mais uma vez. Aqui a gente consegue ver, né, o processo de urbanização, maior concentração das cidades. Isso é uma imagem do planeta, da América, durante a noite. E a gente consegue ver, onde está mais claro, a gente tem as iluminações das cidades. A gente pode observar o quanto há uma densidade demográfica muito grande aqui, ó, nos Estados Unidos, nessa área, né, muito concentrada aí a quantidade de cidades aí. Aqui no Brasil a gente tem um destaque aqui para São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui na Argentina tem um destaque a Buenos Aires também, que é uma das maiores cidades da América Latina. E aqui no México, um destaque para a área envolvendo a cidade do México também, que são as 3 maiores cidades, né, que a gente tem aqui na América Latina, que é Cidade do México, Cidade de São Paulo, né, e Cidade de Buenos Aires, aqui. Também a gente tem uma concentração de... Aqui, a América Central nem tanto, tem tanta concentração urbana aqui, porque a maior parte lá da população vive na zona rural, né? Não tem um grande adensamento urbano. Essa parte aqui também tem uma concentração, essas áreas aqui envolvendo Colômbia, Venezuela, esses países aqui. E aqui a gente tem o litoral, né, nordestino também, que tem uma concentração de cidades ali. A Europa também está bem iluminada aqui, ó. Bom, aqui no Canadá também, essa parte do Canadá. O Canadá que é um país enorme, mas boa parte da população vive aqui, ó, perto da divisa com os Estados Unidos, porque é um país que fica bem no extremo norte do planeta, então costuma ter áreas muito frias, congeladas, né? Então é um país muito frio, clima muito frio, clima polar. Outra coisa aqui, uma coisa que destacou aqui é o fato de a América ter esses problemas justamente porque ela teve uma urbanização tardia. Ou seja, porque na verdade a urbanização tardia se deve até a industrialização tardia. Quando todos os países estavam industrializando, só a partir de 1920, 1930, começou-se a ter um processo de industrialização aqui na América, né, e isso inclui o Brasil. E isso fez com que esses países ficassem atrasados no processo de industrialização. Então, quando esses países começaram a industrializar e as pessoas começaram a sair do campo para a cidade, as cidades cresceram num processo muito rápido. Muitas pessoas começaram a migrar em grande quantidade para a cidade, né, sair do campo para a cidade, fazendo um chamado êxodo rural. E com esse êxodo rural, êxodo significa saída, a gente começou a ter um crescimento urbano muito acelerado. E não tinha emprego para todo mundo nas indústrias, nas cidades. Essas pessoas que foram para a cidade, elas acabaram então tendo que invadir áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos e formando aí as chamadas periferias e, consequentemente, as favelas, né, que representam uma grande problemática, né, social, pois ali vivem pessoas sem renda, pessoas com pouca renda, ou então pessoas que vivem em situações precárias, né, que muitas vezes o governo não olha justamente para poder não ter que gastar com eles ali. Essa é a verdade. Tem alguns problemas que a gente pode citar aqui, né, relacionados a esse crescimento rápido das cidades, né, devido ao processo de industrialização. A gente pode destacar pobreza, falta de saneamento básico incompleto, insuficiente, desemprego, né, trabalho informal, aquele trabalho de camelô, aquele trabalho que o pessoal vende coisa na rua, né, aquele trabalho que quebra o galho, né, para a pessoa vender, catador de latinha ali, mobilidade urbana deficiente, né, porque as cidades crescem, então fica o problema do trânsito, como a gente pode observar aqui. O celular caiu aqui, né, falando em trânsito. Deixa eu colocar ele em pé aqui, não é possível. Aqui, ó, a gente pode observar esses veículos. Outra questão, a elevada criminalidade, né, por causa a questão da criminalidade surge justamente pelo fato de
não terem oportunidade de emprego, muitas pessoas acabam seguindo um caminho ruim, né? E crescimento das áreas periféricas, poluição ambiental, porque essas áreas muitas vezes invadem morros, não tem nem como um caminhão de lixo chegar lá para poder fazer a coleta. Então é comum a gente ter esgoto a céu aberto lá e ter sujeira predominando ali no meio dessa população que vive nessas áreas periféricas. E gentrificação dos grandes centros urbanos. Gentrificação é um processo que envolve a expulsão das pessoas no centro. Por exemplo, pessoas que tinham casas precárias acabam tendo que vender ou sair quase que forçados dos centros para poder aquele centro da cidade servir como uma área comercial. Porque as áreas dos centros elas são muito valorizadas e costumam ter um potencial de comercial ou então costumam virar grandes áreas aí de grandes condomínios, né, que são construídos ali. Então essas pessoas perdem espaço ali no centro e acabam sendo automaticamente expulsas da área central e consequentemente, acabam indo para as áreas periféricas. Deixa eu tirar isso aqui. A gente tem aí, né, algumas imagens de periferia. A gente observa essa imagem de baixo aqui, mostra claro aqui, né, a questão da sujeira, né, principalmente ali, ó, na beira de um rio. É uma coisa bem complicada ali, não tem nenhum saneamento, né. Outra coisa aqui também, então, que se destaca justamente com a industrialização, o crescimento acelerado dessa urbanização. Isso é comum nas grandes cidades da América Latina. A América Latina se destaca muito nessa questão, como a gente pode observar no Brasil também. A gente observa aí que o Brasil tem favelas famosas, né, principalmente pela questão da criminalidade, como a de Paraisópolis, né, lá em São Paulo, e entre outras, como por exemplo no Rio de Janeiro, que tem a favela da Rocinha, Morro do Alemão, entre outras, que a gente vê que são favelas que são contraste desse processo de urbanização acelerada. Uma das justificativas é a industrialização também acelerada e tardia que levou esse processo aí, essas problemáticas. Quando a gente fala de segregação urbana, é um conceito mostrando essa divisão dentro da cidade. Pessoas com menor poder aquisitivo, pessoas com grande poder aquisitivo. Aqui a gente consegue ver a segregação, que é tipo uma separação do espaço de acordo com a questão econômica, socioeconômica dos moradores ali. A gente observa aqui, ó, é como se tem uma barreira, ó. Uma barreira aqui mostrando que a gente tem grandes condomínios, né, com toda estrutura, infraestrutura, saneamento e tudo mais. E da outra parte a gente tem pessoas aqui com casas precárias, sem saneamento, com situações complicadas de vida. E aqui pessoas que provavelmente com trabalho, que pertencem a uma área da sociedade que tem acesso ao que a cidade disponibiliza de melhor para poder ele ter uma vida aí que seja almejada aí por todo mundo. Aqui a gente já vê pessoas, né, que a gente seria como se fossem pessoas excluídas aí pelo poder público, pessoas que acabam não tendo as mesmas oportunidades do que essas. E, na verdade, em relação a ser melhor ou não, são pessoas do mesmo jeito, com a mesma capacidade. O problema é que essas daqui não têm a mesma oportunidade que essas aqui, ó. E isso aí reflete no espaço urbano, tá? Principalmente, destaca mais especificamente nas grandes cidades. Uma coisa também que é possível a gente ver em pequenas cidades também. A gente consegue ver a segregação espacial dentro de cidades pequenas. Na nossa cidade aqui, que é a cidade de Rubiataba, a gente pode observar aí também que alguns setores mais afastados possuem algumas moradias mais precárias com relação a grande parte das moradias que se concentram no centro da cidade. Bom, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar me questionando no grupo, beleza?